Você está preparado para viver na realidade desse mundo? Está mesmo preparado e preparada para viver com Cristo? Viver sem se desviar do caminho? Não é fácil, porém não é uma coisa impossível, basta querer. É a questão do querer, do querer estar disponível a enfrentar as coisas desse mundo e enfrentar a realidade. Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Shainer e eu venho aqui compartilhar com vocês o alimento espiritual ao qual o Criador me dá. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Puxem uma cadeira, tomem sua xícara de café e vamos para o nosso alimento. Hoje nosso alimento espiritual será retirado ou extraído da carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo de 12 e 13. A carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12 e 13, onde o Criador nos ensina assim: Aprendi a viver na necessidade e aprendi a viver na abundância. Estou acostumado a toda e qualquer situação. Viver saciado e passar fome, ter abundância e passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vou repetir, para ficar fácil essa leitura, ficar de melhor degustação, vamos dizer assim, já que é um alimento, e melhor compreensão. Filipenses capítulo 4, versículo de 12 e 13. Aprendi a viver na necessidade e aprendi a viver na abundância. Estou acostumado a toda e qualquer situação. Viver saciado e passar fome, ter abundância e passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas só pegam essa parte, né? Esse versículo é muito famoso, esse versículo. O versículo 13 do capítulo 4. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas como assim? Virou uma frase de caminhão, né? De para-choque de caminhão. Uma frasezinha de colocar em adesivo e colocar no carro, na moto, no capacete, no computador, né? Mas não utilize essa frase com o sentido que ela realmente merece e que ela tem. Tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas esquecem que vivemos em um mundo ao qual não somos dele. Isso aqui, a diferença disso aqui para isso aqui é zero. Não existe diferença. Existe diferença para quem é materialista. Para quem é materialista, pensa que isso aqui, a pele, o corpo, é tudo. E isso aqui são acessórios ao qual eu me visto e me torno melhor. Vou para uma academia, fico fortão, fico bonita, corpaço, né? Mas esquece do que está aqui dentro, da verdadeira essência. Do que está ao nosso redor. Uma coisa chamada espírito. O mundo espiritual. Esquece da alma. Por quê? Sabe por que esquece da alma? Porque são burras. Desculpa a palavra, são pessoas burras. Que pegam um trecho da Bíblia, por causa de que muitos pastores e muitos padres, maldade ou não, ensinam. O coração é enganador. Mas esquecem de dizer que no coração habita a alma. É no coração que se habita o espírito e a alma do ser humano. Esquece de dizer que até no coração existem neurônios. Esquece de dizer que no coração, quando ele para de bater, o fluxo sanguíneo acaba, a fonte de vida acaba também. E é no coração que nasce a vida. É do coração que o Criador também fala lá no primeiro mandamento. Amarás o teu Deus com todo o teu coração,
Como é que pode esse coração ser enganoso? É um coração que vive na matéria. É isso sim. É esse coração que é um coração enganoso, que vive nesse mundo carnal, que vive no materialismo, apegado às coisas desse mundo, enganando, sendo uma pessoa consumista. Esse sim é um mundo material, esse sim é um mundo ao qual o coração é enganoso. Uma pessoa que entrega o seu coração ao materialismo. Mas quem entrega o coração a Deus sabe que o coração não é enganoso. Ah, mas então quer dizer, Shainer, que o Salomão está errado? Quem está errado é você, que não soube escutar, não soube ler direito. Quem está errado é você, seus pastores, são os padres que ensinaram isso a você errado. E você assume, você adquiriu isso como uma coisa, como uma verdade. Simples, que se questiona. Como é que o coração é enganoso se o próprio Criador diz no primeiro mandamento: amarás o teu Deus com todo o teu coração. Aí volta aqui. As pessoas não estão acostumadas, são acostumadas só, sabe o quê? No consumismo. Elas são tão materialistas que o consumismo é muito tão doente. Um exemplo, cansei do meu filho, cansei da minha filha, cansei do meu relacionamento. Tô cansado, isso canta tanto, né? Estressado com fulano, cansei de fulano. Ao ponto de cansei de meu pai e da minha mãe. Ao ponto de cansei de meu marido. Mas tu escolheu ele, tu lembra disso? Ah, não escolhi não, você escolheu. Você escolheu quando que você, desculpa a palavra, quando você se juntou com ele, teve um filho com ele. Ah, mas foi de um acidente. Acidente não. Você quis. Você pode ter sido inconsequente, diferente. Mas não foi um acidente. Certo? Você se casou com essa mulher? Você quis. E não zelou por isso. Ah, vou trocar. Quantos e quantos homens fazem isso? Uns hormônios. Né? Porque são acostumados, eles gostam disso, eles vieram ao mundo só para isso, para fazer o mal, para destruir. Para pegar uma mulher e pegar e mudar, usar e mudar, usar e mudar, usar e mudar. Na primeira situação de adversidade, foge. Sabe por quê? Porque é da natureza, são materialistas. Quem é que consegue passar muitos anos com o casamento? As dificuldades, ó, vazam, correm, trocam. Paulo, aqui quando ele fala, aprendi a viver na necessidade e aprendi a viver na abundância. Paulo, ele sabia quem ele era. Paulo, ele sabia a identidade que ele tinha. Ele sabia que essa aqui é tudo matéria. Ele tinha uma fonte chamada Deus. Uma fonte de energia chamada Deus. Uma fonte vital. E ele também tinha um corpo físico, mas também esse corpo físico para ele era uma camisa, como fosse uma camisa para ele. É uma roupa que vestia essa alma dele. Certo? Por isso que ele fala, aprendi a viver. Sim, ele. Paulo, por ser. As pessoas não falam muito bem isso, mas Paulo era um homem rico, de posses. Paulo era um homem estudado, um homem que sabia várias línguas. Se hoje em dia é fácil a pessoa aprender várias línguas, põe a pensar. Não, não é. Não. E olha que a gente tem acesso à internet, se você quiser aprender o que você quiser, você tem lá na internet. Mas é fácil isso? Não, não é. Paulo tinha conhecimento de várias línguas, sabe por quê? Porque ele tinha família rica. E ele viveu na abundância, assim. Ele não viveu, tipo um classe média de hoje, não. Ele viveu com riqueza. Ele teve o melhor dentro do seu tempo. Certo? Ele teve acesso ao melhor. Tanto é que ele teve acesso, ele tinha a cidadania, olha só, ele tinha a cidadania romana. Hoje você chegar, eu sou neto de italiano, vai tirar a cidadania italiana, ver se é tão fácil assim, como dizem que é. Precisa de dinheiro para poder tirar isso. Certo? O governo custeia? Não, não vai custear. Tu precisa de dinheiro para fazer isso. A dupla cidadania. Vai ter uma dupla cidadania hoje em qualquer lugar do mundo. Precisa disso aqui, ó, dinheiro. Precisa de conhecimento. O Paulo tinha tudo isso, certo? E ele passou por necessidade também. Eu aprendi a viver na necessidade e aprendi a viver na abundância. Estou acostumado a toda e qualquer situação. Viver saciado e passar fome. Ter abundância e passar necessidade. Ele tinha tudo isso, ele passou por tudo isso, mas pouco importava para ele. Porque, como ele diz aqui, em tudo
em tudo posso naquele que me fortalece, que é o próprio tudo posso naquele que me fortalece. Entretanto, eu vou continuar para concluir logo esse versículo, esse capítulo. Entretanto, vocês fizeram bem, tomando parte da minha aflição. Ele, quando diz tudo posso naquele que me fortalece, ele tudo pode naquele que fortalece, que é o próprio Deus, é o próprio Jesus Cristo. E quando veio esse mundo, deu essa fortaleza a ele, mostrou a ele o caminho a ser seguido, que não é a matéria que deve mandar, mas o espírito, a alma, o mundo almático, o mundo espiritual. Tudo pode, ele podia cair, mas ele se levantava, ele podia estar na pobreza, mas ele conseguia voltar. Por quê? Porque ele sabia o mundo almático, ele sabia o mundo espiritual, ele sabia como acessar as coisas do alto. Ele não se apegava às coisas materiais, porque ele sabia que era uma fase, tudo passa. Ele não tinha o desapego, ele tinha uma coisa chamada desapego às coisas desse mundo, ao materialismo. Enquanto você não perder esse desapego, você vai continuar sofrendo nesse mundo. Você vai ficar trocando de esposa, você vai trocar de marido, você vai trocar até de filho. Porque a partir do momento que um filho seu começar a dar problema a você, vamos dizer assim, problema, porque você assim gerou, porque assim você buscou e não soube educar os seus filhos, certo? Assuma também a sua responsabilidade. Se você não fizer isso, você vai trocar seu filho. Vai sim, vai. Leva para a casa do pai dele, vai para a casa da mãe. Quantos pais eu conheço? Quantos homens? Homens não, né? Isso não é homem, nem pai. A palavra pai é uma palavra tão sublime, tão bonita. Quantos genitores, vamos dizer assim, que é melhor. Porque se separaram, quando o filho começa, isso já começa a dar trauma ao filho ou à filha. Quando o filho começa a dar um pouquinho de problema, né, dor de cabeça, que é normal, estão plantando, vai colher. Quando começa a colher, vai ficar com seu pai, vai ficar com sua mãe. Meu pai está velho, minha mãe está velha, está doente. Quem é que vai ficar com ele? Abandonam os seus velhinhos, né? E muitas vezes aqueles filhos não souberam educar, né? Outros souberam, outros foram até bons. Mas os filhos escolheram ser ruins e abandonar os seus pais. Não estou culpando apenas o pai não e a mãe não. Às vezes o filho também exerce essa função de ser ruim. Um exemplo na Bíblia tem logo lá em Samuel. Samuel foi um grande profeta. Antes de Samuel, Eli, os dois filhos de Eli, foram filhos de sacerdote, foram um lixo de gente e morreram por isso, pagaram por isso. Os filhos de Samuel também, filho de um grande profeta, de um grande sacerdote, mas não quiseram seguir os passos do pai. Nós também, o ser humano também, muitas vezes não quer seguir os passos daquele lá de cima, do Pai Celestial, porque quer se agarrar ao material, quer achar que isso aqui é luxo, isso aqui é lindo, isso aqui é maravilhoso, e troca, e vive numa troca terrível. Até quando? Até quando? Aí quando tu vai pegar essa palavrinha, essa frasezinha e colocar no teu caderno, no teu livro, na tua mesinha de cabeceira, no teu carro, no adesivo do teu capacete, da tua moto. Tudo posso naquele que me fortalece. E dia sim, dia não. Tu tá numa miséria, reclamando de tudo e de todos. E muitas vezes reclamando até do Pai Celestial. Reclamando da sua própria colheita. Insatisfeito com tudo que tem ao seu redor, porque você mesmo assim abandonou o Pai e acha que uma frase dessa é uma frase, vira uma frase de para-choque de caminhão, ou então junto com a varinha mágica você vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece, plimblão, e vai melhorar. Vou mudar com minha família, vou mudar de marido, vou mudar de filho, vou mudar de mulher, vou mudar de país, de estado, vai tudo dar certo. Não vai. Não vai. Vai continuar do mesmo jeito enquanto você não mudar o seu coração, a sua mente e voltar-se totalmente ao Pai Celestial. Aí sim,
quando você estiver totalmente mudado e mudada, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Tem mais um pesado, né? Necessário. Necessário. Para quem ficou até aqui, que o próprio Pai Celestial nos abençoe e nos guarde. E vamos seguindo. Até a próxima. Shalom a todos, porque Deus quer e eu quero. Um abraço.